Sejam muito bem-vindos à quarta e última aula. Como é a última aula, nós não podemos deixar de falar a respeito da ética, né? Então, o que é ética? Ética do cuidador de idosos baseia-se no respeito à dignidade, autonomia e privacidade do paciente, coisa que nós já falamos desde lá na primeira aula. Exige sigilo profissional, empatia, paciência e transparência na relação, tanto com o idoso quanto com os familiares, garantindo um ambiente seguro, de confiança e livre de qualquer negligência ou discriminação. Os pilares fundamentais da conduta ética incluem respeito à autonomia, permitir que o idoso tome decisões sobre a própria rotina, como a roupa que deseja vestir ou o que comer, sempre que suas condições cognitivas e físicas permitirem. Respeito à intimidade e privacidade. Durante a higiene, banho ou troca de fraldas, é preciso preservar o pudor do idoso, conservando de forma respeitosa. Sigilo profissional. Informações sobre o estado de saúde, rotinas e problemas familiares nunca devem ser repassados a terceiros ou expostas em público. Comunicação e paciência. Evitar tons de fala agressivos ou reclamações sobre o próprio trabalho na presença do paciente. O idoso não é responsável pela frustração do cuidador. Limites profissionais. O foco é o cuidado com o idoso. A execução das tarefas domésticas gerais ou cuidados com outros membros da casa deve ser estritamente alinhada e respeitar os limites contratuais. Quantas famílias? Lidar com a família do idoso exige empatia, limites claros e comunicação transparente. Estabeleça acordos sobre a rotina desde o primeiro dia. Separe os cuidados do idoso das tarefas domésticas e mantenha os familiares informados regularmente sobre o quadro de saúde do idoso. O relacionamento com os familiares é frequentemente um dos maiores desafios na profissão do cuidador. Mas com a postura correta, é possível construir uma parceria de respeito mútuo. Veja como conduzir essa dinâmica. Estabeleça limites desde o início. Logo na primeira conversa, deixa claro quais são as suas atribuições legais e o que foi contratado. As funções do cuidador incluem higiene, medicação, alimentação, estímulos físicos e cognitivos. Limpeza geral da casa ou lavar roupas que não sejam do idoso não fazem parte do seu escopo, a menos que tenha sido combinado e pago à parte. Pratique uma comunicação transparente. A falta de diálogo gera desconfiança. Mantenha os parentes atualizados sobre mudanças de comportamento, recusas de alimentação ou sintomas novos. Use ferramentas práticas para isso. A gente sugere, né? Relatórios diários. Envie um breve resumo no fim do plantão. Pode ser pelo WhatsApp, se assim a família o permitir, com horários de medicações e atividades realizadas. Diário de acompanhamento. Deixe um caderno com anotações sobre a rotina diária para qualquer familiar possa ler e entender quando chegar. Entenda o lado da família, tá? Muitas vezes a família está passando por um momento de sobrecarga emocional, lidando com a culpa por não poder estar presente ou com o luto pelo envelhecimento do ente querido. Mantenha o profissionalismo sempre. Acalma e não encare a ansiedade ou as cobranças dos parentes como um ataque pessoal, embora às vezes eles até digam, possam deixar parecer, nem sempre é pessoal, tá certo? Isso quer dizer mais sobre eles do que como você, como profissional.
Mantenha o foco no idoso. Lembre-se sempre que o seu principal objetivo é o bem-estar e a dignidade do paciente. Sempre que houver interferência de parentes em relação aos cuidados, direcione a conversa para o que é melhor para o idoso naquele momento, baseando-se em orientações médicas anteriores. Tá certo? Então, sempre, toda vez, você vai lembrar e relembrar que ali o que você está fazendo é o que o médico prescreveu, é o que o paciente precisa, e não um achômetro de um parente que não está com ele todos os dias, todas as horas, ok? Então, foco no paciente, que você está fazendo o melhor para ele. Responsabilidade. O cuidador é responsável por promover a autonomia, já falamos, o bem-estar e a segurança da pessoa assistida. As principais atividades incluem auxiliar na higiene, administrar medicamentos, preparar e servir refeições, acompanhar o idoso em consultas e atividades de lazer. A rotina diária é dividida em áreas fundamentais de cuidado. Então, higiene e conforto. Higiene pessoal. Auxílio ou supervisão no banho, escovação de dentes, nós já falamos a respeito, e cuidados com a pele. Asseio íntimo. Troca de fraldas, auxílio ao uso do banheiro e controle de eliminações. Controle de eliminações é você saber se esse paciente está urinando, evacuando, se urina muito, qual é a cor dessa urina, qual é o cheiro, da mesma forma evacuação, tá? Conforto. Troca de roupas, troca de roupa de cama, mudança de posição, a mudança de decúbito, em pacientes acamados a cada 2 horas, para evitar lesões por pressão. Saúde e medicação. Controle de medicamentos. Administração rigorosa de remédios via oral nos horários corretos, seguindo estritamente a prescrição médica. Monitoramento. Aferição de sinais vitais, quando o cuidador souber, e observação de alterações na saúde física ou mental. Acompanhamento. Presença em consultas médicas, exames e sessões de fisioterapia ou fonoaudiologia, por exemplo. Alimentação e nutrição. Preparo e suporte. Preparo das refeições leves e auxílio ou alimentação assistida para idosos com dificuldades motoras ou cognitivas. Hidratação. Estímulo constante à ingestão de líquidos ao longo do dia. Mobilidade e lazer. Locomoção. Auxílio para caminhar, transferências da cama para a cadeira e uso de dispositivos de apoio, que são andadores, bengalas, muletas. Atividades físicas e cognitivas. Estímulo a caminhadas leves, alongamentos prescritos e atividades de socialização e entretenimento. Organização e cuidados com o ambiente. Manutenção, organização do quarto e banheiro utilizados pelo idoso, além da lavagem e higienização das roupas de uso exclusivo do assistido. E se houver uma urgência e emergência? Responsabilidade do cuidador também. E o que fazer nesse momento? Mantenha calma. Avalie a gravidade do quadro e ligue imediatamente para o SAMU 192. Preste os primeiros socorros básicos adequados ao sintoma, como o desengasgo ou conter sangramentos, e aguarde a equipe médica sem mover a vítima se houver suspeita de fratura ou trauma na coluna. Agir com rapidez e controle emocional reduz o risco de danos maiores ao paciente. Abaixo são os passos cruciais e específicos que um cuidador deve tomar em uma situação de emergência. Avaliação e acionamento do socorro. Novamente, mantenha a calma. O pânico impede a tomada de decisões corretas, lembrando que você está ali para cuidar, para ajudar se necessário,
E quando há uma urgência ou emergência, você está lá para ajudar. Então, você tem que ter a calma, você tem que ter o controle emocional da situação. Depois que passa, aí você pode chorar, você pode berrar, não tem problema. Mas na hora, calma, ok? Contate o resgate. Então, ligue para o SAMU 192 ou Bombeiro 193 ou para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência Privado do Idoso. Tenha em mãos a carteira de convênio médico, caso ele possua. Se não, os documentos e os remédios que ele faz uso, tá? Observe o que está acontecendo, observe o quadro. Informe o atendente sobre a idade do paciente, quais são os sinais vitais, se você souber, se ele está consciente e respirando, ou seja, se ele está respondendo e se ele está respirando. Sintomas específicos, como dor no peito, falta de ar e o endereço completo com ponto de referência. Condutas conforme o tipo de emergência. Cada situação exige uma ação específica enquanto o socorro chega. Quando for uma queda, se houver suspeita de fratura, não movimenta o idoso, tá? Ele fica lá, bonitinho, deitadinho onde ele estiver. Tente acalmá-lo, cubra para mantê-lo aquecido e aguarde ajuda especializada. Engasgo. Em caso de tosse fraca, dificuldade para respirar ou pele arroxeada, principalmente nos lábios, aplique a manobra de desengasgo, que são 5 tapas nas costas e depois as compressas abdominais imediatamente. Ou manobra de Heimlich. Convulsão. Afaste objetos próximos para evitar batidas e machucados. Lateralize a cabeça para que ele não sufoque com a saliva, porque nesse momento de convulsão, os pacientes eles têm muita salivação, né? É próprio da convulsão uma cialorreia, então muita saliva na boca, por isso a gente lateraliza o rosto, que é para não engolir essa saliva e não broncoaspirar, não ir parar no pulmão. Retire óculos e não coloque nada na boca desse idoso. Ele não vai engolir a língua, tá? Pode ficar tranquilo. Então, não coloque a mão, não coloque garfo, não coloque nada na boca desse idoso. Problemas cardiovasculares. Por exemplo, uma dor no peito. Mantenha o idoso em repouso absoluto, sentado ou deitado, com a cabeça elevada. Afrouxe roupas apertadas e administre medicamentos de uso contínuo apenas se houver prescrição médica autorizada para aquele momento. Ou seja, tá doendo meu peito, tô com dor no peito. Se eu estiver sentada, eu vou me manter sentada, afrouxo as roupas, tá? Para que fique bem confortável, mas sentada estou, sentada eu fico. Não posso me mexer. Se deitada estiver, deitada continua. Remédios só se houver prescrição médica indicando. Caso contrário, não dê nada. E chame o 192 ou o 193 o mais rápido possível, ok? Quais são as informações essenciais que você tem que passar para a equipe médica? Agilize o atendimento passando as seguintes informações para os paramédicos quando chegarem. Lista de doenças pré-existentes. Por exemplo, esse paciente é hipertenso, diabético, tem problema cardíaco. Todos os medicamentos de uso contínuo e os horários em que são administrados. Alergias conhecidas a medicamentos. E quanto tempo duram os sinais atuais ou como o acidente ocorreu. Então, gente, isso é a forma como você vai trabalhar na urgência e emergência. Então, essa é uma aula um pouquinho mais curta, mas nós falamos de ética, responsabilidades, urgência
e emergência. A ética e a responsabilidade nós falamos no decorrer do curso como um todo, né? E a urgência e emergência é aquilo que você acabou de ouvir, dependendo da situação, é um tipo de conduta. Primeira coisa, e a mais importante, fique calmo. Controle as suas emoções. Faça o que tiver que fazer. Depois você pode chorar, tá bom? Gente, eu agradeço muito por terem ficado comigo até aqui. Espero tê-los ajudado nessa nova profissão e aguardo vocês no estágio prático no Residencial Vila Maná. Um beijo grande, muito prazer em tê-los como cuidadores de idosos.